Eu sou a doutora Nayara Heimer, neurologista, e hoje eu vou falar sobre causas de esquecimentos e lapsos de memória em pacientes jovens. É muito frequente no meu consultório pacientes com 30, 40, até mesmo 50 anos com queixas de memória e muito preocupados com a doença de Alzheimer. É importante dizer que essa é uma causa extremamente rara de esquecimentos em jovens e habitualmente a doença de Alzheimer começa após os 60, 65 anos. Então, quais são as causas mais comuns de esquecimentos em pacientes jovens? Principalmente a ansiedade, que causa um estado de hipervigilância com ativação de múltiplas áreas do cérebro, o que pode causar, então, esquecimento e lapsos de memória em pacientes jovens, principalmente em momentos de estresse emocional. Então, quando a gente deve se preocupar com os esquecimentos em pacientes jovens? Quando ele é muito frequente e causa impacto no dia a dia, causa queda da performance no trabalho, no desempenho acadêmico do paciente, e quando ele afeta mais domínios, além assim dos esquecimentos eventuais do dia a dia, a pessoa tem alteração de personalidade, de comportamento, dificuldade na linguagem e dificuldade também no senso geográfico. Ela começa a ter dificuldade para dirigir, se perder em caminhos que antes ela fazia sem nenhuma dificuldade. A ansiedade é a principal causa de esquecimentos em todas as faixas etárias, principalmente em pacientes jovens. Os transtornos de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada ou síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, causam ativação de múltiplas áreas cerebrais e um estado de hipervigilância. Isso causa os esquecimentos e os lapsos de memórias nos pacientes que sofrem dessas condições. Além disso, estudos científicos apontam que o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, de forma crônica, faz redução de áreas importantes para a memória no nosso cérebro, como os hipocampos, que são responsáveis pela consolidação das nossas memórias. Uma outra importante causa de esquecimentos em pacientes jovens é a depressão. Nessa condição ocorre queda dos neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, que são muito importantes para as nossas funções cognitivas, como a memória e a função executiva, que está relacionada ao planejamento e organização das nossas tarefas do dia a dia. E é comum também os pacientes terem déficit de atenção devido à queda desses neurotransmissores. É comum também na depressão o déficit de velocidade de processamento. Os pacientes geralmente eles se queixam que eles estão mais lentos para realizar as atividades do dia a dia e tem uma queda na performance no trabalho. Uma outra causa de esquecimentos em pacientes jovens é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse distúrbio neuropsiquiátrico geralmente inicia na infância, com a tríade de impulsividade, desatenção e hiperatividade. Cerca de 50% dos pacientes não apresentam um diagnóstico na infância e são por negligência ou por não ser detectado durante o período escolar e só vão ter o diagnóstico na vida adulta. Nos adultos predominam os sintomas de desatenção, enquanto nas crianças o predomínio de hiperatividade, tanto mental quanto motora. Então, nas crianças, geralmente, são crianças que não conseguem ficar paradas na cadeira, na sala de aula. E já nos adultos, os sintomas que predominam da desatenção são dificuldade para se manter numa tarefa que exige esforço mental prolongado. Eles frequentemente cometem muitos erros por falta de atenção. São também pessoas que procrastinam, que deixam para depois. Então, quais são as características dos pacientes com TDAH na vida adulta? O que predomina, como eu falei, é a desatenção. Então, frequentemente, os pacientes perdem objetos pessoais importantes para o dia a dia, como celular e chaves, cometem muitos erros por falta de atenção, deslizes, tanto no ambiente acadêmico, na faculdade ou no trabalho. São geralmente pacientes que não conseguem focar ou prestar atenção por um longo período e se distraem facilmente com estímulos externos, como barulho ou pessoas falando ao redor. São pacientes também que têm dificuldade de planejar a rotina, organizar o que é prioridade e não durante o dia a dia.
e habitualmente têm a fama de procrastinadores. Se você conhece alguém que apresente um ou mais desses sintomas, ou se você é uma pessoa que se considera desatenta, é importante ser avaliado por um neurologista ou um psiquiatra.